Olá, queridos, boa noite, na paz de Jesus a todos. Eu sou o Daniel. Que alegria estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Vocês estão bem? Estão prontos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com vocês essa noite? Eu creio. Então eu queria te convidar para orar mais uma vez e a gente falar um pouco sobre essa nova série. Hoje vai ser uma introdução e nós queremos conversar um pouco sobre as obras de Jesus, sobre como as obras de Jesus supriram e nos deram provisão para que a gente possa caminhar em vitória, caminhar uma vida cristã santificada para a glória de Deus. Eu queria orar com você e aí a gente vai conversar um pouco com isso. Vamos orar juntos? Estão aí comigo para orar? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te ofertar esse momento e queremos te agradecer pelo tempo aqui, que tu abençoe cada jovem, cada adolescente, cada adulto que está aqui. Senhor, que o teu Espírito ministre aos nossos corações e abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor proveu para nós e que a gente possa responder te adorando em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, nós vamos ler. Então, se você trouxe sua Bíblia, tem seu tablet ou seu celular, abre aí para a gente conversar um pouco. Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. Quantos acharam? Diga amém. Isso. Então, vamos lá. Efésios 1, de 3 a 14, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? O que a gente vai falar essa noite? A gente vai dar uma introdução sobre essa série que é as obras de Jesus, ou as chaves para uma vida vitoriosa em Cristo. E essa série ela vai caminhar nas obras de Jesus, que são a crucificação, repita comigo, crucificação, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Então nós vamos caminhar nessas 4 ações e obras que foram realizadas por meio de Jesus. Eu quero que você repita comigo de novo. Vamos lá. Crucificação, ascensão, crucificação, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Então a gente vai falar um pouquinho e só para dar uma breve introdução sobre isso. O que significa isso? O que significa as obras de Jesus para mim e para você? Seja adolescente aqui de 11, 12 anos, seja aí já chegando na fase adulta, 18 anos. Jesus, ele proveu algo para nós. E como é que isso acontece? Isso é parecido com um episódio que as Escrituras narram,
que você vai ver lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Você não precisa abrir, mas deixa eu te falar o que acontece ali. Davi, ele tem um desejo de fazer um palácio para Deus. Lembram de Davi, o rei Davi? Lembram de Davi? Aquele que venceu Golias, né, com as pedras, tarará, esse Davi. Davi, chega um momento em seu reinado onde ele tem paz, Deus dá a ele paz ao redor dele, para com todos os seus inimigos. Deus dá vitória a Davi em todos os lugares. E Davi, ao gozar dessa paz agora ali, ele sente um desejo de construir um palácio para Deus. Ele diz: eu estou aqui no meu palácio, num palácio de cedro, enquanto Deus habita numa tenda. E ele se incomoda com aquilo. Davi tem um desejo sincero e real de querer honrar a Deus. E o que Davi faz? Davi, então, coloca em seu coração que ele vai construir um palácio para Deus. O que acontece? O profeta vai lá, chega para ele e diz assim: olha, Davi, Deus se agrada muito com o desejo do seu coração de querer construir um palácio para ele. Apesar de Deus nunca ter reclamado disso e Deus nunca ter pedido para construírem nada para ele. Mas Deus se agrada do teu desejo. Só que Deus disse que não é você que vai construir esse palácio. Porque você guerreou muito, suas mãos têm muito sangue. Mas Deus vai abençoar o seu filho de tal maneira que vai dar paz para ele, que é Salomão. E ele é quem vai construir esse palácio. Bom, o que isso tem a ver com aquilo que nós vamos falar? Tem muita coisa a ver. Por quê? O que Davi faz com isso? O que Davi faz com essa informação? Davi começa a suprir, a trazer, a provisionar todos os materiais que Salomão iria usar para a construção desse templo. Então Salomão, ele não precisou se preocupar basicamente com nada. Salomão, ele foi ajudado por seu pai Davi na provisão de tudo que ele precisaria para a construção do templo. Então, o próprio Salomão esboçou um desejo de construir algo para Deus. Salomão ali, ele disse: eu quero construir um palácio para Deus. E o legal disso tudo é que, ao ter esse desejo, ao sentir esse desejo, ao desejar fazer algo para Deus, Salomão tem todo tipo de material para construir o templo para Deus. Legal, não é não? Legal? Deixa eu te falar como é que isso funciona para nós hoje em Cristo. Todo mundo tem um desejo aqui. Você adolescente está na fase do desejo. Eu desejo namorar com fulano, eu desejo fazer isso, eu desejo fazer aquilo outro. Mas existe um tipo de desejo que é aquele desejo como um do atleta. Todo atleta, ele deseja ganhar uma medalha. E se você, por acaso, faz algum esporte na sua escola, daqui a pouco tem, não sei se é Grammy ainda? Na minha época era Grammy, tá? Muito tempos atrás, e as escolas iam disputar entre si. Mas aí você se destaca, e aí você vai trabalhar para que você possa ganhar ali uma Olimpíada. Mas você tentando ganhar uma medalha, ganhar uma Olimpíada, você precisa de fato trabalhar, e você precisa treinar, e você precisa dar o gás. E talvez, ou melhor ainda, e você precisa de um bom treinador. Você precisa de alguém que vai lhe dar todas as ferramentas para que você chegue no final e ganhe aquela medalha. Se você, por acaso, desejar fazer ou desejar ganhar uma medalha, mas for um cara preguiçoso, uma jovem preguiçosa, você não vai conseguir isso, certo? Não tem como. Vai ser um trabalho meio que à toa. Você só vai desejar, mas não vai ganhar isso. Quando você deseja, você vai se esmerar, você vai atrás e vai procurar alguém que pode te ajudar. E tem lá um professor que vai te ensinar todas as técnicas aí, com certeza. Você vai longe nessa Olimpíada. Quando nós falamos daquilo que Jesus provisiona para nós em sua obra de salvação, Jesus, ele nos dá muito mais do que talvez uma perspectiva de que nós vamos ter algo no futuro. Jesus, ele nos dá muito mais naquilo que ele fez do que, poxa, eu queria tanto vencer o pecado,
Eu queria tanto ter uma vida de santidade. Eu queria tanto ler a palavra de Deus. Eu queria tanto ser um jovem, um adolescente mais comprometido com o reino. Esse é um desejo sincero e honesto que talvez você aí esteja lutando com ele. Mas o que eu quero trazer essa noite para você é que, além desse desejo, Deus provisionou de fato, por meio de Jesus, algo que lhe dá não só o desejo, mas a capacidade de pôr em prática e viver para a glória de Deus. Amém? Deu para entender o que eu falei? O desejo que você tem de agradar a Deus, de viver uma vida santa, de viver uma vida reta, de vencer o pecado, ele pode ser alcançado porque Jesus provisionou tudo isso para mim e para você, para que a gente possa andar e viver para a glória de Deus. E só para abrir um parêntese aqui, a gente fala muito sobre viver para a glória de Deus. Rapaz, você tem que viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Mas a minha pergunta é, o que é viver para a glória de Deus? O que é que significa esse termo? A gente fala muito aqui, né? Você ouve muito aí. Talvez você até fale, tem que viver para a glória de Deus. Mas o que é que significa isso? O que é viver para a glória de Deus? Deixa eu te explicar em termos bem interessantes nisso. Certo? Você viver para a glória de Deus. É o seguinte. Quando você compra um celular, vamos botar no celular, que todo mundo tem celular. Se você tem um iPhone, você não precisa ler no iPhone, ou você não precisa ler no seu celular iPhone. O que é que você vai ver? Qual é a marca que vai identificar o iPhone? É o quê? A maçã mordida. Você vai ter certeza de que isso é um iPhone, porque a maçã está lá, a imagem da maçã, não é isso? E isso é bom ou não? Você olhar e dizer, nossa, está ali a maçã. O que é que isso vai revelar para você? Que aquele celular é muito bom, não é não? Rapaz, esse é um celular bom, caro, mas é bom. O que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é você agir de tal maneira, é você andar de acordo com a vontade de Deus, que as pessoas vão ver vai ver você agindo, falando e vivendo de uma maneira que as pessoas vão dizer, esse jovem é diferente. Eles vão reconhecer que a sua maneira de viver, de agir, de falar, revelam o Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso é viver para a glória de Deus. Quando a gente fala em viver para a glória de Deus, é tudo que você faz, ele traz um reflexo, um eco daquilo que Deus é. Tudo que você faz. Quando você é honesto, você está revelando o Deus que é honesto. Quando você é alguém que fala a verdade, você está revelando o Deus da verdade. Amém? Eu queria saber essa conversa bem aí entre esses dois aí. Tá boa aí a conversa? Vocês poderiam conversar em outro lugar. A gente está aqui para ouvir adolescente, vocês precisam de freios. Se você vem para um culto desse para ficar conversando, não é o lugar para você estar. Você pode ir para outro lugar, mas se você quiser ouvir a palavra de Deus, é aqui. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Então, presta atenção na palavra de Deus, que com certeza você pode sair daqui mudado e transformado essa noite. Vamos lá para o que Efésios fala. Nós vamos falar sobre só esses pontos que a série vai tratar. Então, deixa eu te trazer algumas reflexões essa noite sobre isso. Está com o texto aberto aí de Efésios capítulo 1, do verso 3 a 14. Ok. Deus, ele nos proveu tudo o que precisamos e necessitamos para viver a vida cristã. Amém? Tudo. Daniel, o que é tudo? Se eu quiser viver vida santa, eu vou viver porque Deus proveu tudo. Se eu quiser viver uma vida reta, eu vou viver porque Deus proveu tudo. Como é que Ele proveu isso? E como é que eu tenho acesso a isso? Primeiro eu tenho que entender algumas coisas. Primeiro eu tenho que entender qual é o fundamento disso. O fundamento disso é a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Diz amém aí. Digam amém. Pronto.
A Bíblia é a palavra de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus se revela por meio da sua palavra. Há duas maneiras de Deus se revelar. Quais são? Me diga aí a primeira. Salmo 19 vai dizer que Deus se revela por meio da natureza, gente. Os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia o seu poder, o seu divino poder. Então, o que a Bíblia está ensinando aí? É que esse fundamento da revelação, esse fundamento que mostra quem é Deus, ele é, de alguma forma, revelado por meio da natureza. Por todo lugar que você olha, você vai ver os animais, você vai ver o céu, as estrelas, o sol, o pôr do sol, o nascer do sol. Isso vai mostrar para você que há um Criador. Estão comigo aí? Quantos de vocês já se alegraram em ver um pôr do sol? Quantos de vocês se alegraram em ver o arco-íris? Coisa linda, né, não? Você está indo para a escola, de vez em quando eu vou levar o Bruno para a escola com o Theo, e eles, pai, olha o arco-íris, olha o arco-íris. Aleluia, está mostrando Deus. Mas existe uma outra maneira que a Bíblia, que nos é revelado, que Deus nos é revelado. A revelação da natureza, ela é uma revelação mundial, ou seja, todo mundo, todas as pessoas do mundo, elas têm ali um testemunho de que Deus existe. Mesmo se ela diz assim, eu não acredito em Deus, eu não quero Deus, eu acho que Deus não existe, mas a criação, ela mostra esse quadro de que há um ser divino que criou todas as coisas. Essa é a primeira. Mas a segunda coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela não só Deus, mas o caminho que nos leva para Deus. Então, o primeiro fundamento que eu quero trazer para você aqui, para que você entenda sobre esse poder da obra de Jesus, é que você precisa conhecer Cantamos essa noite sobre isso. Você precisa conhecer a palavra para que essa palavra, ela te aponte para o outro, para aquilo que vai te dar a salvação, que é Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, ela fala sobre Jesus. Toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus como esse caminho. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Escritura, ela mostra, declara, fala e aponta para a pessoa de Jesus. Então a primeira coisa é que você tem que ter seu fundamento na palavra. A segunda coisa é que Jesus, ele é o centro, ele é a pessoa primária, ele é o principal, ele é aquele que está assentado no trono, ele é aquele que reina soberanamente, ele é o Todo-Poderoso, a qual todas as coisas, inclusive a minha vida, a sua vida, estão sendo sustentadas por causa do poder da sua palavra. Amém? Jesus é esse ser. Jesus é o ser mais importante que existiu, que pisou na terra. Porque Jesus, ele foi Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por que Jesus teve que fazer isso? Você sabe muito bem a história. O homem peca lá atrás em Adão, e o mundo era perfeito, mas o mundo agora entra numa desordem, numa maldição, numa quebra, e agora ninguém respeita mais ninguém, ninguém é sincero com ninguém, todo mundo agora é desonesto, ninguém fala a verdade. Isso a Bíblia que fala, Romanos vai falar sobre isso. Todo mundo se esqueceu de Deus, todo mundo agora decide viver do seu jeito e da sua maneira. O que acontece? O homem, ele agora está perdido. Como é que Deus resolve esse problema? Ele resolve mandando... Isso não é uma boa notícia não, gente. Pode aplaudir, é isso aí mesmo. Vocês estão tímidos hoje. Então deixa eu te falar. Dando essa introdução, há 3 maneiras de você responder a essa verdade que eu acabei de falar. A primeira maneira de responder é: eu não quero. Daniel, eu não estou muito afim de saber sobre isso. Legal, respeitamos isso. Eu não quero, eu rejeito. Eu não quero, não estou muito afim. A segunda maneira de você responder a isso que eu estou lhe falando é resistindo. Quero, mas em parte. Eu quero, mas eu não quero abrir mão de quem eu sou, não quero abrir mão da minha vida. Eu quero continuar vivendo do meu jeito, deixa eu ficar aqui. Então eu até acredito, mas eu fico ali tentando escolher as melhores partes. Sabe quando você decide olhar para uma comida e você vai dizer assim, bom, eu vou comer o feijão
mas eu não quero a verdura. A gente faz muito isso, né? Está ali o prato de comida. Não, eu vou comer hoje, eu não vou comer hoje a cebola, eu vou rejeitar o alho, eu vou deixar. Essa é uma segunda maneira de responder a essa revelação. Mas há uma terceira maneira de responder. Pervertendo. Como é que é isso? Como é que eu perverto a revelação, a verdade de Deus? Eu quero, mas do meu jeito. Eu perverto a revelação e a verdade de Deus do meu jeito. Como é que eu faço isso? Eu ouço o que a Bíblia diz para eu não fazer e eu faço mesmo assim. Porque apesar de eu acreditar na Bíblia, mas eu quero fazer do meu jeito. Essas três maneiras são três maneiras de você rejeitar, no final das contas, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele é apresentado como a verdade. João 8:32 vai falar isso. Que ele é a verdade. E conhecereis a verdade vos lhe... Quem é essa verdade? Jesus. Mas a verdade, ela não é um conceito onde você aprende isso daqui é verdadeiro, isso daqui é falso. Quando a Bíblia fala que Jesus, ele é a verdade, ele está dizendo para mim e para você, irmãos, que ele é alguém cujo eu posso conhecer e me relacionar, porque a verdade, no final das contas, é uma pessoa. E quando a Bíblia apresenta Jesus como a verdade, ele está dizendo que eu e você podemos nos relacionar com ele. Você já pensou sobre isso? Jesus não é só uma história de carunchia, onde eu venho aqui e digo, é legal, poxa, como é tão bom curtir Jesus, falar de Jesus, como é tão bom estar aqui todo domingo, que legal, que massa. Mas Jesus é mais do que isso. Porque Jesus, na verdade, é aquele relacionamento real que você tem, que vai trazer cura ao seu pecado e vai lhe livrar do inferno eternamente. Jesus, ele vai lhe dar a vida abundante. Jesus, ele é a pessoa que vai lhe trazer, de fato, agora, um relacionamento real com Deus que foi quebrado. E isso muda tudo, querido. Eu quero dizer que para você que é adolescente, que está aqui, isso muda tudo. Porque no final das contas, Jesus lhe considera. Sabe por que Jesus considera você como adolescente? Porque ele foi adolescente. Porque as lutas que você passa, ele passou também. Sabia disso? Jesus viveu cada fase que você imagina da sua vida. A sua fase infantil, a sua fase de adolescente, a sua fase de jovem. Jesus viveu essas coisas, sabia disso? Às vezes a gente esquece disso, porque nós estamos aí na nossa mudança de humor, nós estamos aqui nos apaixonando pelas 5 meninas, e por 5 meninos que a gente olha, a gente se apaixona, não é não? Não é não? Ou não? Aconteceu isso não? Chegou, olhou, rapaz, é uma paixão danada. Mal conhece, pega telefone e olha e já... Sabe como é que você vai vencer isso tudo? Sabe como é que você vai vencer? Olhando para Jesus, dizendo, Jesus, assim como o Senhor viveu, me ensina a viver. Como adolescente, Jesus viveu todas essas fases, mas ele não pecou. Ele viveu de maneira que honrou a Deus. E o meu convite para você essa noite é que você pense nessas coisas e comece a orar. Jesus, eu quero aprender a viver, depender e ser mais parecido contigo. Amém? Vamos lá. Essa é só a introdução. Então esse conhecimento da verdade, ele nos traz o quê? Vitória. Jesus, ele se apresenta como a verdade e a vida. Mas tem um trecho em 2 Coríntios, capítulo 15, verso 57, eu queria que você abrisse, por favor. 2 Coríntios 15, 57. Perdão, 1 Coríntios 15. Perdão, 1 Coríntios 15. 15, 57. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo aos crentes, ele vai dizer, ele celebra porque ele diz, olha, nós vivemos uma vida onde nós batalhamos e nós sofremos e nós às vezes pecamos. Mas eu quero lembrar uma coisa para você, graças a Deus, porque nós temos a vitória por meio de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E aí eu quero voltar para você agora, para Efésios, o texto que a gente começou. Essa é só uma introdução. E nós vamos lá para Efésios. E aí deixa aberto aí um pouquinho para a gente caminhar um pouco. Nós temos 3 chaves então para sermos vitoriosos em Cristo. A primeira chave é conhecer. Eu preciso conhecer a Deus, e a palavra de Deus, a Escritura, vai me dizer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu não posso só conhecer, eu preciso, através desse conhecimento agora, obedecer. Eu preciso caminhar em obediência. Essa é a chave da vitória. Nós precisamos não só conhecer, tá bom, eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que Jesus pagou um preço, mas o que é que eu faço com isso? Eu obedeço ao Senhor. Dani, mas eu não consigo obedecer. Eu não consigo obedecer ao Senhor, eu não consigo ter uma vida santa. E aí eu quero chamar a tua atenção, antes de entrar no texto de Efésios, para um texto bem interessante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 8. Eu queria que alguém pudesse ler o verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Se alguém achou, leia para mim, por favor. 2 Pedro, lá no final do Novo Testamento, capítulo 1, do verso 3. Pode ler. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que esse texto fala? Esse texto está dizendo que o divino poder de Deus nos deu tudo o que precisamos para que nós possamos viver uma vida plena em Deus. Aquilo que aconteceu com Salomão, na construção do templo, onde Salomão, por meio de Davi, é suprido de tudo que ele precisaria para a construção do templo. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Dani, eu estou lutando, eu estou vivendo assim assado, eu não consigo. Deus te deu tudo o que você precisa para viver a vida dele. Amém? Deus te deu tudo o que você precisa. Efésios capítulo 1, então vamos lá, para Efésios capítulo 1 e me acompanhe um pouquinho na leitura. Paulo escreve dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos o quê? Nos salvou ou nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Você não deve esquecer que tudo que eu e você temos, ele vem por causa de... Em Cristo nós somos abençoados por Deus. Em Cristo, eu e você temos tudo que necessitamos e precisamos para viver uma vida em Deus. Porque Deus nos escolheu nele. Aí vamos ver o que aconteceu, como é que isso aconteceu. E aí o verso 4 vai dizer: porque Deus nos... Estão comigo aí? Porque Deus nos escolheu nele. O que significa isso? Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia que está dizendo, Deus fez o quê? Nos escolheu nele. Quando? Lá atrás, você, eu e você que estamos aqui, Deus olhou para você antes da criação do mundo e te escolheu em Cristo. Você sabia disso? Que notícia, não é não? É para vibrar mesmo. Já pensou sobre isso? E Paulo continua. Para sermos, aí ele vai pegar um pouquinho, ele vai dizer, por que Deus nos escolheu? Para viver uma vida esculhambada? Para viver uma vida em pecado? Para viver uma vida em desobediência? Por que Paulo está dizendo que Deus nos escolheu? Para quê? O que o texto diz? Para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então o que Deus nos chamou para que a gente tenha uma vida de santidade? Daniel, eu não consigo. Consegue. Sabe por que você consegue viver uma vida santa diante de Deus? Porque Deus não deixou você sozinho.
Ele lhe deu o Espírito para fazer habitação em você e para lhe dar uma vida vitoriosa em Cristo. Você sabia disso? Que o Espírito continua agindo e age em nossa vida. Essa é a provisão de Deus para mim e para você por meio de Cristo. É que Ele nos fez habitação de Deus de tal forma, irmãos, de tal forma, querido, que eu e você, podemos sim viver vida vitoriosa em Cristo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Quantos creem nisso? Amém? Você crê nisso, querido? Olha que coisa, gente. O Espírito de Deus habita em mim e em você. O Espírito de Deus habita em mim e você para te alegrar, sabia disso? Para te dar alegria, para te livrar da depressão. O Espírito de Deus me dá alegria, te dá alegria para você superar circunstâncias ruins que possivelmente te ataquem ou te alcancem em sua casa. O Espírito de Deus te dá amor para amar o pai, a mãe, o vizinho abusivo, sabia disso? Sabia disso? O Espírito de Deus me deu condições de amar meu pai, mesmo meu pai me chamando de viado, de gay, sabia disso? Ele me deu condições de amar o meu pai de tal maneira, ao ponto de, com testemunho, meu pai se converter antes de morrer. Porque meu pai teve o meu respeito, mesmo agindo da maneira que ele agiu. Quem é que faz isso? O Espírito de Deus. Amém? Pode aplaudir, é isso aí. Mas tem mais. Como é que Deus nos predestina, nos elege? Ele nos elege de meio aleatório, rola a roleta e aí aparece teu nome, pronto, esse é eleito. É dessa maneira que Deus te elege, me elege. Efésios fala que não, Efésios 5 ele vai falar que Deus nos elege em amor. Olha a coisa linda. Você é eleito, você é predestinado, você é chamado por Deus em amor. O Senhor te ama de tal maneira que Ele te elege com amor eterno. A Bíblia fala que com amor eterno eu te amei. É assim que Deus nos chama. E Ele vai dizer mais. Para que isso? Para que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Filhos de Deus. Deixa eu te falar o que é isso. A gente já está caminhando para o final. Mas deixa eu te falar sobre isso. A ideia de sermos chamados de filhos de Deus, eu e você, ela tem uma implicação extremamente forte no mundo espiritual. E eu quero que você preste atenção nisso. Porque talvez você possa viver uma tribulação espiritual na sua casa, no seu meio, na sua escola. E você não sabe como agir, ok? Então o texto de Efésios, quando ele fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e nos colocou com Cristo reinando nas regiões celestiais, o que o texto quer dizer com isso? O que acontece aqui? O que quer dizer isso? Deus ele leva muito a sério hierarquia, sabia disso? Quando você não respeita a hierarquia, você está pecando diretamente contra Deus. Quem fez isso foi o diabo. O diabo ele detesta a hierarquia. Ele se rebela contra aqueles que têm autoridade sobre ele. Então, quando Deus faz um mundo, ele faz as criaturas, ele coloca em ordem de autoridade. E Deus não está nisso, porque Deus é Deus. Ele não entra nisso. Mas Deus cria anjos, certo? Então Deus cria os homens. Os anjos estão aonde? Estão acima dos homens, ok? Estão me entendendo aí? Então, anjos, homens. O diabo era o quê? Era um anjo. Então, mesmo que ele tenha pecado contra Deus, ele continuava tendo autoridade e ele estava acima do homem, certo? Ok? Tá dando para entender até aí? Então, como homem, nós não temos autoridade sobre o inimigo. Nós não temos.
Como homem comum, nós não temos. Mas o que acontece? Deus, que está acima de todas as coisas, se torna carne e habita entre nós, certo? Ele se faz gente como a gente. E ele vive uma vida santa em Cristo. Cristo vive essa vida santa. E agora, por Cristo viver essa vida santa como homem, Cristo agora nos dá acesso a Deus quando cremos nele. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós somos justificados em Cristo, por causa daquilo que Cristo fez. Então, ao sermos justificados em Cristo, com Cristo, por estarmos em Cristo, o que acontece? Nós agora fomos ligados em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Está dando para entender aqui? Está acompanhando meu raciocínio? Filhos de Deus. Quando Cristo, ele ascende aos céus, ele vai lá para o alto, onde Deus habita. Só que Cristo não vai sozinho. Cristo leva todo aquele que crer nele, junto com ele. Por isso que nós estamos assentados nas regiões celestiais, ao lado de Deus. O que quer dizer isso? Isso daqui é muito importante para você, atenta bem para isso. Se eu estou agora sentado no lugar com Cristo, reinando nas regiões celestiais, onde é que está o inimigo de Deus? Ele está acima ou abaixo de mim? Por isso que eu e você temos autoridade para repreender o inimigo em nome de Jesus. Deu para entender isso aí, querido? Então, se você creu em Jesus, se você tem consciência que o Espírito de Deus habita em você, você pode chegar lá, onde você vê que há uma manifestação de Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, e o inimigo vai cair. Por quê? Porque eu e você que cremos em Jesus estamos acima, assentados nas regiões celestiais. Aleluia. O que é que Jesus proveu? E aí eu quero ir para o final aqui. Jesus proveu salvação e santificação para mim e para você. Como é que Jesus proveu santificação? Como é que isso aconteceu? Ao crermos em Jesus, Deus imputa a justiça de Jesus em mim e em você. Jesus, que é o justo, ele chega e diz assim, olha, eu estou olhando para José, para João, para Tiago, para Pedro, e eu estou pegando essa justiça que há em Jesus e colocando sobre João, sobre José. E você agora é declarado, você é justo, você é justo, você é justo, você é justo, você é justo. Não há mais condenação para você, porque a justiça que é de Cristo agora está em você que creu nele. Amém? Amém? Amém. Essa é a notícia maravilhosa, certo? Então, você é salvo dessa maneira. A justiça de Cristo agora está sobre você, querido. Então você é justificado por causa de Cristo. Mas qual é a diferença disso para a santificação? A santificação agora é eu tomando posse dessa verdade. De que, primeiro, eu tenho a verdade de Deus nas minhas mãos. Eu tenho Cristo como aquele que é a verdade que me relaciona, e eu me relaciono com Ele. Eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim. Então, por conta disso, eu tenho todas as ferramentas para viver agora uma vida de santificação. A santificação é algo que eu e você precisamos trabalhar para desenvolver. Como é que eu vivo uma vida de santificação? Lendo a palavra de Deus. Quantos estão lendo a palavra de Deus aqui? Deixa eu ver aqui. Como é que está aqui? Eita! Oração. Quantos oram aqui? Quantos gostam de orar? Oração. Vindo para a igreja. Ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Essas são as ferramentas que Deus deixou para que você se santifique, para que você creia mais em Deus, para que você cresça em santidade, para que você honre o Senhor. E aí, terminando com isso, querido. Deus nos deu tudo, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade, uma vida que reflita sua glória. Sua obra foi completa. Cristo completou toda a sua obra. Não existe mais obra para ser completada.
Eu preciso agora ter consciência dessa verdade, como eu falei no início, de que eu não posso só desejar, eu preciso, além de desejar, eu preciso agir. Como é que eu ajo? Eu ajo tomando posse das ferramentas que Deus deixou em minhas mãos, que Deus proveu para que eu caminhe em santidade, em retidão, refletindo sua glória. Então a minha oração por você e o meu pedido para você essa noite é que você, se você não tomou posse disso, querido, eu queria desafiar você a tomar posse dessa verdade. Que não é tomar posse naquele sentido exagerado que a gente ouve por aí, eu declaro, eu decreto, para com isso. Deixa disso. Você precisa crer que Jesus de fato lhe deu tudo que você precisa para viver uma vida piedosa diante dele, uma vida que o glorifique, uma vida alegre. Eu gosto de uma frase de um pastor chamado John Piper, que ele diz que, sabe quando é que Deus é mais glorificado em mim? Quando eu estou mais satisfeito nele. O chamado de Deus para nós é que a gente esteja satisfeito no Senhor. E eu quero te convidar essa noite, que hoje foi algo assim, você está descobrindo, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, amigo. Você não deve mais nada para o inimigo. Já pensou sobre isso? Você merecia, eu e você merecíamos o inferno. Mas Deus, em sua rica misericórdia, nos alcançou e nos levou para o céu. Agora temos vida eterna com Jesus, se de fato cremos nele. Aleluia! Essa é a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, se você creu em Jesus, querido, não há mais condenação. Essa verdade é para você. Mas se você está nos visitando hoje e diz, Dani, eu não fiz ainda, eu não tenho um compromisso com Jesus. Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu até gosto de vir para cá, mas eu ainda não... Eu queria convidar você a tomar uma decisão por Cristo, para que você leia a palavra de Deus. E aí vou te dizer o seguinte, tá? Aqui você tem tudo para saber como viver a vida piedosa. E você lendo essa palavra, você não vai cair em conto de caranchinha. Os caras que falam besteira por aí sobre a Bíblia, sobre Jesus. Você está na escola e o professor fala, eu não creio em Deus não. Aí você lê a Bíblia e diz assim, rapaz, a Bíblia fala que aquele que diz que Deus não existe é tolo. Você mostra para ele. Aquele que diz não a Deus, ele é tolo. Então eu queria orar com você agora. E aí a gente vai para o momento de louvor. A equipe está por aí já? Mas eu queria orar por você essa noite. Eu queria orar por você. Eu queria que você me desse permissão para orar por você essa noite, para que essa verdade que talvez não tenha encontrado ainda seu coração, encontre o seu coração. E ao encontrar o seu coração, ela de fato mude a sua maneira de enxergar a vida. Vocês são extremamente assediados, vocês são extremamente atacados pelo inimigo. Sabe por quê, queridos? Porque um de vocês que se colocar na brecha para ser usado por Deus vai ser uma potência para mudar esse país para a glória de Deus. Você sabia disso? Então não tem como. Não tem como. Se você, só um de vocês responder e dizer, Senhor, eu quero ser usado por Ti, vai ter muita diferença. Eu creio nessa geração que vai fazer diferença. Tá bom? Eu quero dar uma palavra para você, pastoral, mas de pai também. Eu queria que você olhasse para mim agora aqui, para prestar atenção nisso que eu vou te falar. Está prestando atenção? Está aqui comigo? Não perca seu tempo vindo para cá para bater papo. Não perca. Se você chegar aqui no culto e ficar batendo papo, é melhor que você esteja lá fora. Sabe por quê? Porque aqui é como aquele banquete que é colocado para aqueles que têm fome. E aquele que tem fome vai se beneficiar com o banquete. Mas todo mundo está sedento. O problema é que alguns ignoram o banquete porque olham e dizem assim, não tem a comida que eu gosto. Tudo foi preparado com muito amor.
E sabe o que acontece? O inimigo bota uma pessoa do teu lado para tirar a tua atenção. Você diz para ele: sabe qual é a sua atitude de amor para com seu amigo conversador? Vamos ouvir a palavra de Deus? Diz para ele aí: deixa eu ouvir a palavra de Deus. Diz para ele aí, fala aí, fala aí. Eu queria ouvir a palavra de Deus, dá para deixar? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção comigo aqui agora. Eu tinha tudo para ser um vagabundo. Eu tinha tudo para ser um caba mulherengo, entregue às drogas e à bebida. Eu tinha tudo para ser um cara atrás das grades. Porque todos os meus amigos que cresceram comigo, a grande maioria deles estão assim, morreram, estão cumprindo pena, estão vivendo dessa maneira. Sabe o que foi que Jesus fez comigo? Com 13 anos ele me chamou para o culto. Eu vim e me apaixonei por Jesus. E sabe o que eu gostava? Eu gostava de ouvir a palavra de Deus. Porque aquilo começou a fazer sentido para mim, começou a mudar a minha maneira de viver. Como eu falei para vocês, meu pai falava muitas coisas ruins para mim. Mas por causa da palavra de Deus que eu ouvi, eu aprendi a dizer: eu preciso amar meu pai, mesmo ele sendo alguém que não merece o amor. Sabe por quê? Porque no final das contas, o amor que eu entendi que Cristo me amou, que eu não merecia, era o amor que eu precisava dar para o meu pai. Eu sei que é uma fase difícil, é uma fase de transição que vocês estão vivendo, mas eu queria desafiar você essa noite a orar dessa maneira, dizer: Senhor, eu preciso de um compromisso contigo. Sabe por quê, querido? Porque existe na Bíblia três maneiras de nós estarmos em Deus, mas há uma que Deus vomita e abomina. É o morno. Tem o caba quente, aquele que dá glória por tudo, fala de Jesus, ama Jesus. Mas tem aquele que não está nem aí para nada, ele não vem para o culto, ele não está aí, ele está frio. Mas tem um morno, sabe o que é o morno? Ele vem para o culto, mas ele vem para curtir. Ele vem para o culto, mas o culto para ele não é relevante. Esse é um morno. Sabe o que Deus fala? Eu vou vomitar você. Eu vou te vomitar. Jesus te chama essa noite para ser quente na presença de Deus, para que você ame-o de todo o coração. Essa é uma palavra de amor para você. Eu sou pai, né? Além de pastor, eu sou pai, mas eu olho para vocês e eu olho com uma convicção de que Deus vai fazer muita coisa por meio da vida de vocês, amém? Então eu queria orar por você. Se você quiser que eu ore por você, é só você levantar. Eu queria orar por você. Então, se você quiser que eu ore por você, só levantar. Pode levantar que eu vou orar por você essa manhã. A minha oração não é especial, não é melhor do que a sua de maneira nenhuma, mas é uma vontade, um desejo de orar por você. Então para aí um pouco na presença de Deus. Fecha teus olhos por um minuto. Fala para quem está ao teu lado: eu não quero conversar agora. Vamos orar, fecha teus olhos e fala com o Senhor um pouquinho. Deixa que o Espírito fale com você essa noite. Senhor, essa noite ouvimos sobre aquilo que o Senhor nos providenciou e provisionou, Senhor. Nós não estamos sozinhos. O Teu Espírito habita em nós. Deus, e aqui tem jovem, tem adolescente, tem criança transicionando para a adolescência, tem adulto. Essa palavra é para todos, para mim, Senhor, que preciso, necessito. Ó Espírito de Deus, que Tu venhas essa noite me dar e nos dar consciência de que temos tudo que precisamos para viver uma vida que Te agrade, que Te honre, que Te glorifique. Ó Senhor, trabalha na vida desses adolescentes, desses jovens, desses adultos, na minha vida, para que possamos, Senhor Deus, fazer diferença no meio dessa geração corrupta,
para que possamos mudar situações, Senhor Deus, a partir daquilo que vivemos e do como vivemos, Senhor. Ó Deus, não nos vomita, ó Deus, mas nos atrai para Ti, Senhor Deus, para que possamos refletir a Tua glória, de uma maneira que o mundo veja e reconheça que Deus habita em nós, Senhor. Deus, usa esses adolescentes para a Tua glória. Que 2023 seja um ano de visitação, Senhor Deus, de mudança, de compromisso, de quebrantamento, de santidade. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Converta os nossos corações, Pai, a Ti. Ó Senhor, Tu és o amado das nossas almas, Senhor Deus. Tu és aquele em quem os nossos corações encontram paz. Então, Jesus, continua agindo no meio dos adolescentes, desses adolescentes, para a Tua glória, Senhor Deus. Que eles possam ser transformados, que eles possam ser apaixonados pelo Senhor. Ó Espírito de Deus, Tu prometeu que virias, e quando o Senhor vem, a vida, a cura, a restauração, Senhor Deus, nós cremos nisso. Então faz isso essa noite, continua fazendo isso para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, precisamos de Ti. Obrigado, Jesus, por Tua obra que nos dá aquilo que precisamos. Nos ajuda a tomar posse para a Tua glória, Senhor. E em nome de Jesus, amém. Amém.